Fala galera, chegamos então a esse sexto episódio da segunda temporada de The Walking Dead Dead City. Nos emparelhamos nesse momento com os críticos americanos que, lembrando, fizeram as suas críticas da segunda temporada não completa, porque eles receberam só até o sexto episódio, ou seja, tudo que acontecer daqui pra frente nesses dois últimos episódios, podemos ter surpresa? Podemos, mas uma certeza, ela é realmente verídica, tá? Todos nós estaremos vendo o que eles prepararam pra gente nessa conclusão de temporada agora, todos juntos. Ou seja, cara, qualquer coisa pode acontecer. Eu até acho assim, ó, tá? Esse sexto episódio aqui, ele baixou um pouco a tensão que estava estabelecida em relação a tudo o que aconteceu, a todas as reviravoltas que foram, né, apresentadas pra gente ali naquele quinto episódio. Cara, teve 3 reviravoltas, mais surpresa do Brugal aparecendo lá no final. E agora, nesse sexto, a gente vê até algo que eu achei bastante curioso, a maneira como teve uma ascensão do Negan a esse poder em relação aos Burazi e a todo o grupo ali da Dama. Que ele vira literalmente o detentor, né, o protetor da tecnologia do metano, como eu gosto de chamar. E eu achei curioso, cara, como que a série foi preparando isso, porque é justamente uma posição que o Negan não buscou, que ele não quis, que ele em nenhum momento teve na sua ideia como algo que ele realmente gostaria de ter. E simplesmente ele foi presenteado com essa posição agora. E é curioso como que a série também foi colocando em paralelo toda a questão da Anne e do Joshua para chegar nesse momento ápice de ter realmente ali a presença deles, cara, né, não são metros, mas eu vou brincar com metros, assim. Uma distância muito próxima ali, depois de tanto tempo, depois de tudo que aconteceu, o Negan ter possibilidade de estar com a sua esposa e com o seu filho novamente ali. E daí a gente vai, assim, até num ponto mais além, tá? O quanto que essa temporada também tá querendo mostrar uma questão assim, ó. Cara, qual é a real motivação do Negan e da Meg para continuarem vivendo? O que realmente, depois de tudo que aconteceu com eles, esse, né, período todo que aconteceu do Apocalipse, tudo que aconteceu com eles remete assim. Eles perderam muita coisa, eles abdicaram de muita coisa, eles tiveram que fazer muitas escolhas, eles ao mesmo tempo sofreram demais com perdas e com coisas que foram acontecendo ao seu redor para chegar nesse momento aqui e terem uma clareza assim, o que realmente eles ainda têm para conseguirem sobreviver. E, além de tudo, conseguirem viver de verdade. E, além de tudo, tá, tem um outro detalhe que é assim, como que eles vão manter as pessoas que eles amam bem protegidas e se eles não estarem com essas pessoas, também não é o melhor para essas pessoas para estarem bem e protegidas. Então, muito desses 6 episódios aqui da segunda temporada, que, vou até abrir uma gaveta, tá? Repetir algo que já tá claro para todo mundo que tá acompanhando aqui essa segunda temporada. Cara, a primeira temporada de Dead City, ela é sim o inimigo íntimo da segunda temporada, só que assim, cara, ela não senta na mesa da segunda temporada. E a segunda temporada, ela tá muito coesa e ela tá, nesse momento, muito coerente com o que ela quis contar até esse momento. Do segundo que começou a segunda temporada, ela tá muito coerente para chegar nesse ponto aqui e, inclusive, dar de bandeja pro Negan a liderança desse grupo todo do Burazi. Ao mesmo tempo, e ela tá trabalhando essa maneira toda, desse aspecto pessoal do Negan e da Meg, sobre eles são, obviamente, o resultado de tudo que aconteceu e das suas escolhas e, né, de tudo que foi acontecendo durante todo esse tempo para chegarem nessa situação que eles estão nesse momento aqui. E o quanto que a gente pega assim a decisão do Negan de mandar, né, a Anne e o Joshua de volta pro Tennessee. Pô, eu não pesquisei, mas acho que não é muito perto, né? A questão toda de Manhattan, Nova York, a questão do Tennessee e também como que esse trajeto é feito nos dias atuais que eles estão ali do Apocalipse, né? É, obviamente, um tempo muito maior do que era antigamente. Então, né, no cotidiano, na vida normal que se tinha. E ele, naquele momento ali, toda aquela conversa que tem ele com o croata naqueles primeiros momentos lá sobre o ir embora, sobre fazer o que for, sobre inclusive até, né, o Negan libertar ali o historiador, tinha ficado no esquecimento ali em punição da dama. Tudo isso remete muito a essa decisão que o Negan vai ter também de mandar a Anne e o Joshua de volta e, para ele, o melhor
para os dois é que fiquem afastados dele. Para ele, também bate muito essa questão dele não saber o que é que ele tem realmente de motivação para continuar vivendo. Ele não sabe o que fazer nesse momento. Ele não tem ideia para onde ir nesse momento. Ele não tem uma esperança clara para ele nesse momento. E acho curioso que o final do episódio traz um pouco disso de volta com a Ginny. A pergunta que o Negan faz para Maggie, né, e obviamente a Maggie não comentar sobre a Ginny estar ali de volta e querendo matar ele, né? Ela comenta sobre o Brugal, não comenta sobre a Ginny, mas comenta sobre o que o Negan pergunta sobre a Ginny, sobre ela estar se adaptando ou não, porque vamos voltar, né? A gente passou 1 ano de diferença em relação à timeline da primeira temporada para a segunda temporada, então tem muito tempo já que o Negan não tem nenhum tipo de informação, ideia sobre o que aconteceu com a Ginny. A volta da Ginny ali, nesse final de episódio, cara, tava claro que ela não ia matar o Negan, isso era uma coisa óbvia, entendeu? Era uma motivação que tava ali impulsionando a personagem, algo que tava consumindo a personagem, mas era algo que realmente ia ter o seu basta, o seu limite, que era essa situação criada ali no final, tá? Eu tenho uns detalhezinhos com essa cena final, como ela tá montada ali, mas depois deixar isso pro final da crítica, tá? A Ginny representa, por Negan, essa volta de esperança, porque quem já viu já do 7º episódio, que, galera, o vídeo com teorias, né, debatendo ali junto com vocês a promo do 7º episódio, sai na segunda-feira. Ali já traz um pouco dessa esperança, essa vontade do que lutar pro Negan ali. E não adianta, cara, o melhor para ele realmente é deixar a Annie e o Joshua longe dele. Mesmo assim, eu gostei muito de como que a temporada trabalhou essa informação da Annie e do Joshua como algo que fizesse realmente o Negan fazer aquilo que a dama queria que ele fizesse. Serviu muito para isso. Sem a presença da dama e sem também algum tipo de objeção por parte do croata, que até aquele momento estava ainda na liderança do grupo, se fecha. Se fecha. Eles voltando, se fecha, se encerra. E colocarem isso dentro desse peso pessoal, motivacional do Negan, para mim se encaixa também com a coerência que foi desenvolvida, né, pro personagem, principalmente nessa segunda temporada. O melhor para eles realmente é estarem longe dele ali. Então, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu não sei nem se é a mesma atriz que fez a Annie aqui nesse episódio, a mesma atriz que fez no final de The Walking Dead, tá? Também, assim, não é algo que vá mudar nada, entendeu? É muito mais uma questão de curiosidade. Porque como eles estão presentes num momento apenas em uma distância ali, né? Que a gente vê, inclusive, em tela, então não consegui perceber esse detalhe, assim. Até também não é algo que vá, novamente, cara, mudar nada do que acontece ali. Eu acho que o arco da história, a maneira como foi usada essa informação, sério, a maneira como eles encerram essa informação, dando muito mais peso para a questão pessoal do Negan, para mim serve também porque tá dentro dessa coerência. E daí a gente bate muito do outro lado em relação a Maggie, em relação ao Rachel Jr., ou Herschel, né? Já me xingaram em relação ao Rachel Jr., ao Herschel, porque a relação deles já tinha ficado clara desde o começo, também dando força do porquê que ele estava ligado à dama. Sem a presença da dama agora, tu cria mais um empecilho assim, porque, ok, ele ainda não sabe o que aconteceu com a dama, então ele ir atrás da dama, com a ligação toda que havia entre os dois, a conexão, na verdade, né, que existiu entre os dois ali, no momento onde ele ficou refém dela, e ela começou a entrar também com esse lado negro da força, junto na mente dele, e trazendo um principal, que era o quê? Ouvir ele, conversar com ele, entender ele, e ter uma aproximação em vez do afastamento, que representa muito a relação da mãe e do filho, da Meg com ele, com o Herschel. É uma situação criada totalmente oposta, e ter essa conexão existente entre os dois faz muito sentido, tanto que muito foi teorizado, inclusive por mim, porque comecei a achar muito, cara, coerente também acontecer isso na série, porque a série começava a dar esses indícios, daqui a pouco dele ficar ao lado da dama contra a Meg, que traria um conflito ainda diferente pro que poderia acontecer para frente. Sem a presença da dama e ele ainda continuar a querer algo, né, de se aproximar dela, vamos ver a que ponto que isso vai ser trabalhado na série, porque obviamente que ele vai estar em perigo a partir de agora, né? Ele vai se colocar numa posição que deixa uma breve pergunta assim: o quanto que a série vai utilizar essa questão potencial
de um mini vilão que estava se apresentando ali. Por que eu tô brincando com um mini vilão, tá? Porque o mini vilão é alguém que está sendo criado para. Então, algo que a dama pode ter colocado na mente dele, ele pode realmente ter sido para. Porque aquela frase do Negan para Meg, né? Se a gente voltar para o episódio 4, tu não confia nele, né? Não confie nele, sempre deixa assim uma pontinha de dúvida sobre o que pode acontecer com esse personagem. Eu gostei muito do que ele estava fazendo lá, de pegar o sangue e daqui a pouco infectar a água e acabar matando todos ali, né? Isso é outra coisa trabalhada muito na temporada, vindo desde as histórias dos Salvadores, em relação à carne e tudo mais, e a gente já sabe isso, que já foi feito antigamente, né, em The Walking Dead, ou seja, é algo que o Herschel ia ali executar e ia resolver um problema para a dama, teoricamente. Mesmo que isso é um pouco complicado até a gente ter, tá, mas a dama queria eles ali para lutarem ao lado contra a direção da Nova Babilônia. Então por que ele estava fazendo aquilo ali? Era para resolver um problema. Então esse problema teoricamente seria para resolver o quê? Se ele também não quer voltar para casa, né? Se ele identifica que Bricks não é a casa dele, por quê? Estar lá com a sua mãe e na verdade sem a mãe ali realmente presente não significa nada. Então é muito melhor ele estar com alguém que vá o ouvir e vá o entender. Mas por que ele colocaria também ali, né, o sangue dos zumbis infectados na água se era algo que a dama queria da união ali das gangues contra a Federação? Esse pontinho, tá, é bastante curioso, assim, de entender ainda, porque para mim, cara, o Herschel ele ainda é um personagem que tem incógnitas. E essas incógnitas são muito interessantes, assim, que mesmo sem a presença da dama, podem ainda trazer algum tipo de conflito diferente para o que pode acontecer. E a questão do Armstrong, cara, a questão do Bruegel, a questão que desenhada para a gente ter ali, né, a invasão da Federação da Nova Babilônia, nessa segunda onda toda, que provavelmente é no último episódio que tem que acontecer, para também tu ter ali algo jogado para uma continuidade da história, porque não vejo algo que vá realmente ser determinante para finalizar a história. Por mais que muito do tom desse episódio, depois que o Negan, cara, ele com o croata, foi muito bem feito. Foi muito bem feito. E também como croata, isso já tinha sido desenvolvido também durante a temporada, como ele vai pegando esses pequenos detalhes e vai reconstruindo na sua cabeça o que pode ter acontecido e chegar realmente com uma certeza assim, ó, tá, foi o Negan realmente, com aquela bota, que simplesmente esmagou lá o querido ratinho da dama. E a luta dos dois ali, cara, é muito bem feita. E eu gosto quanto eles entregam essas questões pro Jeff D. Morgan colocar para fora algo que a gente não tinha visto ainda, que é essa força dessa mágoa misturada com culpa, misturados também com força, de quem sabe exatamente o que fez, porque se toca muito nessa questão do Salvador, se toca muito nos 6x16 e o 7x1, né? O exemplo que a gente viu acontecer na série, ele fala que aconteceu várias vezes. Então é uma coisa também assim que a gente volta para esse tempo dos Salvadores e volta muito para que o croata é o que é, ou o croata estava sendo o que estava sendo para a dama por causa do Negan. E é tudo isso por causa do Negan. Teve uma leve brincadeira do episódio quando o croata começa a me falar de viajar para Europa. Não, mas como é que é? Eu destruí meu barco ali na ilha. Cara, é barbada. Pô, tu não viu o Daryl Dixon, né? The Book of Carol? Pô, aquele aviãozinho lá viajou, cruzou o oceano. Então, cara, não existem dificuldades pro croata. Brincadeira, tá, galera? Porque aquele avião, ele foi e voltou, né? Porque, teoricamente, ele já está nesse momento da timeline, ou em Alexandria, ou em Commonwealth, em algum lugar ele tá, né? Então, cara, eu não tive como não pensar naquele momento lá. Croata, tem como, não precisa do barco. Não precisa do barco. E até tem como tu faz né, passa um rádio aí pra galera aí, que daqui a pouco tu consegue um contato aí com, né, um barquinho um pouquinho maior e tu consegue atravessar o oceano também. Mas brincadeiras à parte, tá? É, gosto muito de como o croata é expulso dessa posição que ele tá, porque o Negan não vai o matar. Assim como eu não acreditava que o croata iria matar o Negan, iria punir,
iria colocar pra fora, porque essa questão de irmãos, tá, que o croata fala, tá na cabeça do croata, não do Negan. Porque não, eu, como espectador, não entrou na minha. É uma visão que o croata tem ali a respeito do Negan, que é uma visão, cara, puramente fantasiosa sobre a situação. E óbvio que ele sabe muito bem, daí, passando essa parte do irmão, quem é o Negan. Ele sabe muito bem que o Negan fez todas as movimentações, que o Negan articulou tudo para acontecer, porque ele conhece o Negan desde o tempo lá dos Salvadores, antes da gente, inclusive, né? Então, essas percepções, cara, me servem, não nessa questão todo irmão, mas não acreditava também que o Kurata iria matar o Negan. Iria, sim, acabar ou machucando e acabar, sim, o punindo e tudo mais por tudo. O que vai ter de força do Negan quanto líder agora desse grupo todo? Cara, não sei. Essas escolhas que o Negan vai fazer daqui pra frente são ainda escolhas meio nebulosas pra mim, tá? Até eu cheguei a falar antes em relação a o tom do episódio. Cara, esse episódio, né, ele dá uma baixada que eu até achei assim, cara, as coisas estão indo muito pra uma conclusão, porque tu tira Dama, tira, né, o Croata, tu já tirou o Christos, tu tira a força da Federação Nova Babilônia com todas as lideranças que tinha e resta o Armstrong. Mesmo com a movimentação do Bruegel pra cima do Armstrong em relação ao Negan, que é algo inteligente pra fazer, tu tá tirando todas as, digamos assim, dificuldades para que Negan possa ir para onde ele bem entende, como ele mesmo fala por várias vezes, assunto por várias vezes no episódio, assim como a Maggie e o Herschel voltarem para Briggs. Então, tu vai tirando essas dificuldades. Obviamente que elas voltam a existir muito por causa daquilo que eu falei antes na crítica, que são essas questões pessoais dos personagens que tomam muita força do episódio e dão realmente esse impulso do que vem pela frente ali. A questão do Navaez, cara, ter falado as coisas pro Bruegel e tá ali, cara, é puro momento fanservice, tá? Porque não que alguém seja muito fã da Navaez também, tá? Mas é uma maneira como tu tem como jogar dentro desse roteiro pro Bruegel ter esse tipo de informação. Por que ela falaria isso pro Bruegel? Nos seus últimos segundos de vida? Serviu pro roteiro. Eu não tenho pano aqui, mas, cara, é a passada de pano que tem que dar nesse momento, porque foi a maneira como eles acharam pro Bruegel ter essa informação. Até deixa eu falar uma outra coisa sobre aquilo que eu tinha falado da aparição da Jeannie pro Negan, tá? Cara, pra mim, o erro da Lauren Cole no episódio é justamente a montagem daquela cena ali. A montagem dela com o Negan naquela cena, que tem da chegada toda, primeiro lá na igreja, cara, tá muito bem feita, assim. Com um porém, que é o mesmo porém de erro dessa questão da Jeannie no final. The Last of Us, Seattle, foi muito colocado já que, cara, tu nunca tem, né, os infectados, cadê os infectados, cara? Eles vão para um lado para o outro, né? A Ellie, a Jean, não sei o que, a WLF, o SRF, tu não tem os infectados ali, tu não tem aquela coisa mais furtiva, a guerra acontecendo, mais infectados. E também, aquilo que foi apresentado pra gente no começo de Dead City, primeira temporada, tá? Sobre a ilha tá ali com aquele montaréu de zumbis e tudo mais. Cara, a Maggie sai lá do lugar do Bruegel, lá do museu, lá, e já tá ali, né, chegando na igreja, tranquila, nenhum perigo ali em volta, né, são coisinhas assim, cara, que tipo, putz, tu pode ter um cuidado maior, só que isso não é problema da Lauren Cole, isso é um erro que tem dentro do geral da série de não ir deixando essas partes de dificuldades que são, na verdade, ali, né, perigos que tu tem que estar, porque pô, a ilha tá tomada. É a maneira como tá apresentada pra gente, né? Então, por que eu trouxe The Last of Us? Porque isso acontece, querendo ou não, em séries que vão tratando desse tema e vai também colocando essa parte um pouco mais de lado e usando quando ela acha necessário para a série. É óbvio que incomoda. E a questão da Jeannie, cara, o Negan tá lá entrando com os Braz entra, o Negan fica ali pra trás. Quase que eu achei que ele ia fumar um outro cigarrinho ali. E daí, do nada, a Jeannie aparece do lado. Eu acho que falta pra montagem daquela cena ali, justamente, a chegada da Jeannie. Eu não sei por que não pode até ter sido gravado e não ter entrado no corte final, mas é uma situação que a gente já viu acontecer antes em The Walking Dead, o universo The Walking Dead, que se mostra essa parte furtiva também da chegada dali,
da personagem para pegar e surpreender o Negan, não ser uma coisa do nada, completamente do nada. Ele pega, tá lá sozinho, plano mais aberto, quando vê, o Negan olha pro lado, tem uma arma apontada pra ele, ele olha quem tá atrás da arma, empunhando a arma, é a Jeanne. Ah, tá. Cara, são coisinhas assim, ó, que podia ser, sabe, polido, ser feito melhor, aquela situação ali. Mas, galera, pô, tô gostando demais de Series sua segunda temporada. Coloque abaixo nos comentários o que acharam do episódio. Lembrando que vídeo com a promo, trailer pra gente debater sai na segunda-feira. Logo mais, 8 horas da noite, tem a live. Eu, junto com o meu grande amigo Gabriel Minato, do The Walkers Family, aqui pra gente poder conversar junto com vocês. Take 04, viva o sonho aqui.